Shalom, pessoal! Shalom, Baruch Hashem! Louvado seja o Todo-Poderoso Rei do Universo, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui para fecharmos mais esse dia santo do Eterno, esse dia que Ele abençoou e nos presenteou o seu Shabat, que é a nossa delícia. Baruch Hashem, ao Todo-Poderoso, que coloca diante do ser humano, mesmo com tantas falhas, né, o caminho que nós devemos seguir. Ele nos ensina aquilo que nós teremos se nós obedecermos e aquilo que, consequentemente, nós levaremos se andarmos em desobediência. Ele nos apresenta os resultados da obediência e da desobediência. Porém, como o Eterno é misericordioso e ele é tardio em irar-se, ele não quer que o ser humano permaneça no estado de desobediência. Tudo que o desejo do coração do Eterno quer é que o homem retorne dos seus maus caminhos. Então, ele faz o caminho da Teshuvá, ele nos apresenta esse caminho, né? E continuando, para nós fecharmos tanto o livro de Vaikra, quanto fecharmos o Shabat, nós vamos continuar e agora falando de Teshuvá, né? O último capítulo no livro de Vaikra vai nos falar de Teshuvá e também vai nos falar de resgate, né? Mas nós não vamos falar sobre o resgate, para que a gente não faça um vídeo muito longo, né? Então, eu vou me focar agora, nesse momento, no assunto de Teshuvá. Sabendo nós que o Eterno sempre nos dá o resgate, né? E a Teshuvá é a prova disso. O caminho de Teshuvá é a prova disso. O Eterno, o ser humano se desvia dos seus caminhos, entra em desobediência e o Eterno, pela sua grandeza, pelo seu amor, que é muito mais do que a nossa compreensão, ele sempre vai apresentar ao ser humano que existe o retorno, que ele pode retornar. E se você vê nas escrituras da Torá, a revelação, em todos os livros, você vai sempre ver, volte, volte-se, volte para o Eterno, volte-se dos seus maus caminhos. O Eterno aguarda por ti, aguarda que tu volte, o Eterno quer que tu volte. Não é por ele não precisa de você, ele não necessita de mim. É por mim, é por você, né? O Eterno continuará sendo eterno sem a Kessia. O Eterno é o Eterno sem a Kessia. O Eterno vai ser o Eterno sem a Kessia. Mas a Kessia não é nada sem o Eterno. E o Eterno sabe disso. Nós necessitamos dele, né? Então, ele vai nos apresentar nesse estado de desobediência sempre o caminho que nós devemos seguir para retornar, para se voltar a ele,
Por quê? Porque o Eterno é cheio de misericórdia. Bom, para quem não me conhece, mais uma vez, a gente sempre costuma se apresentar. Eu sou a Kessia, né? E nós estamos aqui para aprendermos juntos. Não sou morar, não sou professora, mas quando é para eu estar aqui, eu me dedico muito para aprender, para chegar aqui e poder passar aquilo que eu aprendi da Torá, da palavra do Eterno, né, dos escritos nazarenos, dos profetas, aquilo que eu vivo, o que eu passo aqui é o que eu vivo para vocês, né, para que assim juntos nós possamos aprender. Eu aprendo muito nos comentários de vocês, não só durante os vídeos mas dos professores, né? Aprendo com eles, aprendo com vocês. E assim, meus irmãos, nós juntos caminhamos para chegar até o Eterno. Lembrando sempre, gente, que eu acho que foi o Edgar Nogueira, eu acho que foi isso, que disse que o Eterno ele não destrói o justo com o ímpio. Isso é certo, né? Quando nós passamos o estudo do caminho da desobediência, todas aquelas consequências eram para aqueles que estão em desobediência. Se você está em desobediência, logo você não é um justo. Porque o Eterno jamais, né, vai destruir o justo com o ímpio, né? E sim, às vezes o justo, ele também tem as suas falhas, nós somos falhos, mas ele sempre se arrepende dos seus maus caminhos. Jó era justo, né? Mas ele se arrependeu, a gente viu, a gente leu aqui no capítulo 42, que ele disse que ele conhecia agora o Eterno porque ele viu o Eterno e ele se arrependia, né? Então, o justo, ele pode até tropeçar, mas ele não cai, né? E o Eterno não destruirá jamais o justo com o ímpio, porque ele é justo. Porém, o justo vive nesse mundo, né? Então, se eu vivo aqui em casa, vamos dar um exemplo aqui. Eu vivo aqui em casa, né? Se tem um furacão e pega aqui em casa, eu tô aqui em casa. Eu vou sofrer as consequências desse furacão, né? Não é porque não é pelo fato de eu sofrer as consequências do que está ao meu redor, por exemplo, o meu jardim, né? Ele tem pragas, mas não é porque eu planto semente má, mas é porque nós estamos nesse mundo caído. Ele ainda não foi restaurado. Então, meus irmãos, sabendo disso, quando nós temos consciência do amor do Eterno por nós reconhecemos quando nós erramos e nos voltamos para o Eterno. Mas quando nós estamos no estado de desobediência, caminhando nesse caminho de desobediência, nós não conseguimos, na maioria das vezes, ver que nós estamos nesse caminho de desobediência. E acaba que muitas vezes aqueles que caminham no caminho de desobediência acabam morrendo nele. Mas a alegria do Eterno é que chuve, que façam techuvá. Então, eu quero agradecer a todos pelo carinho de vocês, né? Nesse Shabbat. É muito gostoso a gente ver o carinho dos irmãos, né? E principalmente quando nós lemos assim, eu aprendi algo, ou eu aprendi. Isso não que a gente esteja aqui para ter algum pagamento de algo, nada negativo, não é isso. Mas pelo fato de você ver que alguém aprendeu algo sobre o Eterno através de você, isso é uma alegria inexplicável,
né? Inexplicável. Eu tenho certeza que a alegria muito maior do que se você que joga na loteria ganhasse. Eu tenho certeza disso, porque quando você ensina os caminhos do eterno para alguém, que esse alguém entende, você está levando essa pessoa a fazer teshuvá, ou está ajudando aquela pessoa no caminho de teshuvá. Gente, isso é algo que não se pode pagar, porque não tem preço. A alegria que nos traz, que nos dá, é muito maior do que porque nós sabemos o valor daquela alma para o eterno e, consequentemente, para aqueles que amam o eterno, né? Então vamos lá fechar esse dia, né? Fechar esse Shabat. Infelizmente tá acabando, gente, tá acabando. E vamos fechar com esse assunto que realmente enche o nosso ser, enche o nosso coração de alegria, né? De esperança, sabendo que por mais que a gente possa cair, sempre existe o retorno, né? Se você entra numa rua errada, você tem a consciência de que você pode fazer o retorno e voltar para o caminho certo, né? Então, o Eterno, ele sempre nos ensina isso, que se você está em desobediência, nós podemos sempre voltar para o Eterno. E eu estava preparando esse estudo agora, né? Porque eu fiz isso agora, eu comecei a escrever agora. E eu não ia falar sobre isso, mas quando eu estava aqui preparando, que eu cheguei em certo texto, eu senti uma vontade muito grande de falar o que aconteceu comigo para que eu entrasse no caminho de Teshuvá. Eu geralmente não faço isso, mas eu quero pedir licença a vocês, aos professores, aos Murim, para que eu faça isso, porque eu tenho certeza que quando a gente se entrega ao mover do Eterno, ele quem nos guia àquilo que ele quer. Então, se eu sentir essa vontade tão latente no meu coração, deve ser porque alguém está precisando ouvir isso, né? Então, eu vou fazer isso hoje aqui, tá? Vou contar um pouco para vocês, não muito, porque levaria muito tempo, mas vou resumir, tá bom? Mas vamos lá, entrar na nossa porção, e durante a porção eu falo para vocês como o Eterno me puxou de volta com mão de ferro. Como ele fez com o povo do Egito, ele fez comigo. Me puxou de volta com mão de ferro. E eu louvo a ele por toda a minha vida, por ele ter feito isso. Vamos lá, gente? Teshuvá, vamos, que esse assunto é maravilhoso. Esse assunto deve encher o nosso coração. Esse assunto deve queimar dentro de nós, né? Sabermos que nós temos a oportunidade de sempre nos voltarmos ao Eterno. Voltar ao Eterno. Voltar dos nossos maus caminhos. Como aquele malfeitor, lá na estaca, quando Yeshua estava sendo morto, assassinado por aqueles homens, né? E aquele homem olhou para ele e se arrependeu. E naquele momento, ele recebeu, diante da sua morte, o perdão. E eu tenho certeza que no mundo vindouro, nós vamos ver aquele malfeitor, que não é mais um malfeitor, né? Não vamos falar mal do nosso irmão. Agora, ele é uma pessoa santa. Ele foi perdoado. Os seus pecados foram perdoados e já não existe mais. Foram esquecidos, né? E quando eu falo, inclusive, até, deixa eu colocar aqui rapidinho, que eu esqueci. Vai ficar para a próxima. Era um texto que eu queria trazer, mas
eu não consegui colocar. Mas eu posso muito bem ler para vocês, né? Posso ler para vocês. Então vamos lá. Todo homem que eu amo, diz Adonai, nós provamos e disciplinamos. Portanto, se esforce, rogo, e volte para mim, e faça techuvá para mim. Esse é o intento do Eterno, né? Como nós vimos lá em Hebreus, né? Hoje pela manhã, o Eterno não, ele disciplina aqueles que ele ama, né? E se ele disciplina, é porque ele ama. Se ele disciplina, é porque ele quer que essa pessoa se volte dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. Um pai, e quando eu falo pai, eu não estou falando daquele que só tem o título de pai. Eu estou falando do verdadeiro pai, né? Um pai, ele não vai ver o seu filho fazendo algo errado sem corrigi-lo, sem mostrar para ele que aquele caminho que ele está seguindo é errado. Quanto mais o Eterno, como a gente já falou. Então nós sabemos que a disciplina, ela vem não para destruir o ser humano, mas o Eterno traz a disciplina até a nós para que nós possamos melhorar. Se nós já estamos em techuvá, se nós já estamos no caminho da obediência. Se nós não estamos no caminho da obediência, a correção vem para que nós possamos nos voltar e entrar no estágio de techuvá, e entrar no estado de techuvá, e ir para o caminho de retorno. Quando você para no caminho de escuridão e percebe que você está indo na direção errada e se volta, você entra no caminho de techuvá. E cada vez que você caminha, a luz aumenta, 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 até você entrar na obediência novamente. Portanto, nós chegamos à conclusão que a disciplina é boa. Ela vem pelo amor do Eterno ao ser humano, né? Ela vem porque o Eterno quer que o ser humano se volte dos seus maus caminhos. Então, a disciplina, ela é a prova desse amor. Vocês lembram do nosso pai Yaakov, quando ele voltava, quando ele fazia o retorno para a terra prometida, para a terra da promessa, né? Quando ele fazia retorno para a terra da promessa, para aquilo que o Eterno prometera aos seus antepassados, e ele estava ele estava morrendo de medo do seu irmão. O que o Eterno fez naquele momento? Que Yaakov estava sozinho lá no Vale do Jaboque. O que aconteceu naquele momento que Yaakov estava sozinho? Vocês lembram? Veio o mensageiro do Eterno e lutou com ele. Lutou com Yaakov. Gente, vocês têm noção disso? Dessa luta? Vocês conseguem perceber isso? O Eterno lutando contra um ser humano. Para a gente ter uma noção, é como se uma formiga lutasse com um elefante. E pior, além da formiga lutar com o elefante, ela ganhou a luta. Entendeu? É como o soldado israelita lá na Guerra dos 6 Dias, que foi um tanque contra 10. E venceu. Entendeu? Mas, gente, vocês já pararam para pensar qual foi o motivo dessa luta desigual? Vocês já pensaram sobre isso? Qual o motivo dessa luta desigual? Porque não teve luta, gente. Vamos combinar aqui, né? Não teve luta. Vocês acham mesmo que o Eterno lutou contra Yaakov? Claro que não, né, gente? Então, por que houve a luta? Bom, quando você luta com teu filho, por exemplo, né? O que você está fazendo? Quando você vai lá, fica brincando de luta com teu filho, né? E aí você deixa o teu filho te bater como se você estivesse perdendo ali, né? O que você está fazendo ali naquele momento com o teu filho, né?
Espero que não seja mimando ele. Espero que não seja ensinando ele que ele pode bater em você. Não é isso, né? Mas o que seria você estar ensinando ali para ele? Você deveria estar ensinando para ele com isso a ele ter confiança, né? Confiança. Não é você ensinando o seu filho a bater em você, pelo menos não é para ser isso, né? Mas quando você vai brincar de luta com o teu filho e você deixa ele ganhar de você, é que você está fazendo o teu filho ter confiança nele, de que ele pode. Tipo assim, uau, eu lutei contra o meu pai e eu venci. O que isso vai causar naquela criança? Confiança, ele vai confiar, né? E tanto, gente, que o Eterno muda o nome de Yaakov. Ele diz, agora você se chamará Israel, ou seja, aquele que luta contra Deus. Entendeu? Ou seja, Yaakov chegou naquele lugar morrendo de medo. E ele saiu daquele lugar achando que ele poderia lutar com Deus. Entendeu? Veja a confiança que Yaakov deve ter ganho naquele momento. Entende? Então, quando essas lutas vêm para nós, não é para nos derrubar, é para nos tornar mais forte. Quando você luta com o teu filho, não é para ensinar ele a te bater, mas é para você dar ao teu filho autoconfiança de que ele pode. Para que ele não se torne uma pessoa medrosa, que tenha medo, né, de agir na hora do perigo. Se ele vê que ele pode vencer o próprio pai, então ele pode lutar. Entendeu? Então, quando o Eterno ele nos traz uma disciplina, é para que nós nos tornemos mais fortes, como Jacob, que estava voltando para a promessa do Eterno, mas estava voltando com medo. E sempre que você está no estado de desobediência e você ouve o Eterno, você vai ver, quando você ouve o Eterno e se arrepende, sempre vai vir algo que te mostra que o Eterno está contigo. Como o povo de Israel no Egito, eles desejaram ser libertos e o Eterno provou a eles que o Eterno estava com eles. Segundo Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa oração já não é mais daquela pessoa que sabe que está em desobediência. E que quando ora, a sua oração é uma abominação diante do Eterno, como a gente viu hoje pela manhã. Essa oração já é de alguém que viu que está no caminho errado e quer fazer teshuvá. Ela quer retornar, ela quer voltar. E olha o que o Eterno diz. Ele diz que ele ouvirá dos céus e ele perdoará os pecados. E não apenas isso. E ele vai sarar aquela terra que está seca, que está sedenta da verdade e da água viva do Eterno. E meus amados irmãos, se a humanidade visse que ela está caminhando no escuro e se voltasse para a luz, pode ter certeza que aquele relógio lá que eu falei de manhã dos cientistas, ele ia desaparecer. Por quê? Porque o Eterno é fiel em cumprir aquilo que ele fala. Ele sararia a nossa terra. Nossa terra que clama com toda a injustiça que vem sobre ela, que está sobre ela.
a nossa terra que clama e que vomita os seus habitantes. Techuvá é o caminho para aqueles que estão em desobediência e para nós, que muitas vezes falhamos. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito é somente o Todo-Poderoso. Nós vamos continuar de onde paramos. Só um minutinho. Ai. Perdão, eu sentei de mau jeito. Meu pai do céu. Então, nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos abrir o nosso coração para que a gente feche o livro de Vaikra com toda a certeza do nosso ser, com o nosso íntimo, cheio de certeza de que a palavra do Eterno permanece para sempre e ela não muda. Não existe necessidade de mudar o que é perfeito. Se você tem uma receita perfeita e você coloca uma gota de água, é o suficiente para estragar a perfeição daquela receita. Então, você não pode mudar o que é perfeito. Se você fizer alguma mudança em algo que é perfeito, você tira a perfeição daquilo. E a palavra do Eterno, ela é perfeita, ela restaura a nossa alma. E nós queremos fechar essa bênção de Vaikra com toda a certeza no nosso íntimo de que a palavra do Eterno é a água que nos purifica de toda a impureza que possa vir em nossa vida. É a água que nos traz de volta e nos lava e nos faz entrar no caminho de Techuvá. Vamos lá. Os que permanecerem, nós paramos o Eterno dizendo que ele enviaria ao exílio aqueles que não ouviriam que estavam em caminho de desobediência, né? Por causa da desobediência daquele povo, então eles os enviaria para o exílio para que eles se voltassem dos seus maus caminhos, né? E os que permanecerem enfraquecerão nas terras de seus inimigos, ou seja, aqueles que não perderam a sua vida na desobediência, eles enfraqueceriam na terra dos seus inimigos por causa da culpa de seus erros e por causa dos erros dos seus antepassados. Vamos deixar algo claro aqui nesse versículo, né? Porque às vezes, quando nós lemos assim, nós entendemos errado. O que o Eterno diz quando ele fala por causa dos teus erros e por causa dos erros dos teus antepassados? É assim, você, digamos que, bora ver aqui uma profissão. Você é um médico. Você é um médico e aí você casa e tem um filho. E você ama a tua profissão a tal ponto que você acaba, com esse amor, convencendo o teu filho de fazer o mesmo. Então, por sua causa, você induz o teu filho a ser um médico. E ele vai estudar para ser um médico. Por sua causa. Os que andam em caminho de Techuvá. A Torá nos ensina que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a Torá do Eterno. E, meus irmãos, muitas vezes nós somos muito falhos em fazer isso. Muito falhos. Mas, por exemplo, você é um idólatra.
né? Vai ter 99% de chance do seu filho seguir o mesmo caminho. Se você é um dependente químico, inclusive se for uma mulher, a criança já vai nascer dependente. Entendeu? Se você for um criminoso, né? Tem chances do teu filho seguir o mesmo caminho. Entende? Então, não é essa culpa dos antepassados não chega até você se você se arrepender. Entendeu? A culpa do antepassado vai chegar até você se você seguir o mesmo caminho que ele. Por exemplo, o livro de Crônicas, né? Se você lê o livro de Crônicas, você vai ver sempre: e fez tal rei o que era mal aos olhos do Eterno. E quando aquele tal rei morreu, veio o seu antecedente, que vai fazer a mesma coisa. E fez o filho do antecedente do rei mal aos olhos do Eterno. Entendeu? Ou seja, ele seguiu os passos do pai dele. Então é isso. Ele acaba levando a culpa dos seus antepassados junto com ele. Por quê? Porque ele segue o mesmo caminho. Aí vem o verso 40. Eles confessarão os seus erros. É isso que o Eterno quer. E os erros de seus antepassados, cometidos por eles, em rebelião contra mim. E eles admitirão que estavam contra mim. A pessoa estava em rebelião contra o Eterno. Mas ela para. Ela diz, opa. Eu estou no caminho errado. Mas o Eterno me dá chance de voltar. Porque ele fez o caminho de Techuvá para mim. Para me dar a oportunidade de não morrer no meu erro. Porque é o prazer dele. O prazer do Eterno é ver aquele que está em pecado se voltar dos seus maus caminhos. O prazer do Eterno não está na morte do ímpio, mas o prazer do Eterno está em ver ele retornando dos seus maus caminhos. Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia, meus amados. Se um homem está andando em caminhos contrários ao caminho do Eterno, ele reconhece isso. E ele vê que aquela correção não foi para destruí-lo, mas foi para mostrar para ele que ele estava no caminho que levava ele à morte, que levava ele ao caminho daquele rico da parábola do nosso mestre Yeshua, que fica gritando dentro do meu coração: molha o dedo na água e me dá. A angústia daquele homem de estar separado da palavra do Eterno, a tal ponto dele não desejar aquilo para os seus. Mas era tarde. Era tarde. Ele não percebeu isso no tempo propício. Ele percebeu, é como se alguém come mal, come muito mal, come só besteira, come só veneno, e ele só percebe que ele come veneno quando já não tem mais jeito, quando vem algo terrível sobre o seu corpo e não tem mais jeito. Como alguém que fuma, por exemplo. Nada contra quem fuma, tá, gente? É só um exemplo que eu tô dando, tá bom? Você faz o que você quiser. É só um exemplo pra gente entender melhor, tá bom? Mas quando o ser humano ele vê que ele tá nesse caminho de trevas e ele
olha para o Eterno. E ele olha para ele mesmo. E ele vê a arrogância que ele está. Por quê? Porque ele está se rebelando contra o Eterno. Ele admite isso, que ele estava em rebelião. Ah, meus amigos. Quando o ser humano, ele reconhece que ele estava... Quando eu falo isso, eu estou falando quando ele reconhece do fundo do seu coração, não é apenas um choro. Quando você reconhece do fundo do seu coração e você se arrepende, você se volta daquilo que você estava fazendo. Não é? Você chora, ah, meu Deus, eu estava em pecado, Senhor. E continua fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. É até brincadeira. Menos arrependimento. Mas quando você olha para dentro do teu ser e diz, eu estava em rebelião contra o meu Criador. Meus irmãos, isso move a mão do Eterno. Meus amigos, isso move o coração do Todo-Poderoso de alegria, tem festa nos céus quando isso acontece. De tanta alegria que o Eterno tem quando o ser humano chega nesse ponto. A alegria do Eterno está no ser humano se voltar dos seus maus caminhos. Vamos lá, continuar. Eu não quero que esse vídeo fique tão grande. Não prometo nada. Vamos lá, gente, continuar. Continuar nos regozijando no Eterno. Continuar agradecidos ao Eterno por tudo que nós passamos, por tudo que vem até nós. É fácil? É. Não, não é, não é, não é. Mas, quando você reconhece a sua rebelião, é fácil. É fácil. E não é só fácil, não. É prazeroso você matar o seu eu para se tornar uma nova criatura. Para nascer de novo, como Yeshua nos ensina. Para nascer de novo e se tornar uma nova criatura diante do Eterno. Não com arrogância, achando que você é melhor do que qualquer um, não é? Como eu li um comentário da nossa querida Lena, o ser humano diante do Eterno é como uma nota, né? De qualquer valor. Você pode amassar ela não vai deixar de ter o mesmo valor. Assim é o ser humano diante do Eterno. Todos são a mesma nota, com o mesmo valor. Ninguém é melhor que ninguém. Diante do Eterno, não. É? Não para se tornar arrogante, mas para saber que é por causa da misericórdia dele que nós continuamos tendo vida. E neste tempo, o verso 41. E nesse tempo, eu serei contra eles, levando-os as terras de seus inimigos. Ou seja, nesse tempo que eles confessariam que eles estavam em rebelião, eles reconheceram que eles estavam em rebelião. O Eterno estava contra eles. Mas aí, no entanto, se o seu coração incircunciso se humilhar e eles estiverem livres da punição de seus erros. Ah, meus irmãos,
O amor do Eterno sempre nos constrange. Quantas vezes a gente se pergunta, Eterno, o que eu fiz para merecer tudo isso? Né? O que eu fiz para merecer com que um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, você já viu o tamanho do planeta Terra no universo? Ele é um grão de poeira. E nesse grão de poeira existem bilhares de pessoas, seres viventes, que o universo cabe dentro dele. Olha para eles. Gente, é um amor que constrange a gente, sabe? Como pode? Se a gente olhar, ele tem tanto para fazer. Criações tão poderosas que declaram a sua glória. Ele tem tanto para fazer, mas no entanto. Perdão. Ele se inclina e olha para essa formiguinha aqui. Entendeu? É um amor que constrange o ser humano. Quando o ser humano consegue perceber esse amor, sabe? Salmo 119, 59. Perdão. Fala assim: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os seus testemunhos. Ele reconheceu, ele se humilhou e ele voltou para o Eterno. E, logicamente, que esse ser grande, que esse não tem espaço para ele, ele é o espaço. Logicamente que ele não vai jogar você fora. Ele não vai jogar você fora. E quando toda essa calamidade vem diante de ti, é para que você reconheça isso. É para que você veja esse amor que ele quer que você perceba, para que você se torne completo. Não é para ele. Ele é. Erie, achei, rie. Isso não vai mudar. O tempo não muda o que ele é. Você não muda o que ele é. A tua crença não muda o que o Eterno é. Ele será. Ele é. Ele foi. Não muda, não muda, não muda. Mas você não perceber esse amor que não cabe no universo, é você que vai perder. Vocês perceberam que eu estou trazendo muitos versos que mostram, que intercalam, que se juntam com a porção da nossa semana e nos faz compreender melhor. Zacarias 1:3. Por isso, diga ao meu povo, assim diz Adonai dos exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz Adonai dos exércitos, Adonai de Sebaot. Oséias 12:6. Portanto, volte para o seu Elohim e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Elohim. E com isso, meus irmãos, eu peço licença aos Morim e a vocês para falar um pouquinho da minha Techuvá, de como eu cheguei até aqui, de como o Eterno com sua mão forte me trouxe até aqui. Eu não me voltei dos meus maus caminhos com o amor, percebendo o amor do Eterno. Não. Eu vim por medo,
por medo. Eu vou contar bem resumido para a gente não usar muito tempo. Mas eu senti necessidade de fazer isso. Talvez para encorajar você que precisa. Em 2015, eu estava com meu irmão e o meu primo no hospital. Eles tinham sofrido um acidente de moto e os dois estavam lutando pela vida. Por pouco e pela misericórdia do Eterno, os dois sobreviveram graças ao Eterno. E no meio desse turbilhão na nossa família, eu, afastada do Eterno, virada as costas para a obediência, andando num caminho de escuridão, não queria nem saber do Eterno e muito menos da sua palavra e muito menos dos seus caminhos. Eu não gostava nem de ouvir, porque eu tinha feito parte de uma religião que me tirou o amor pelo Eterno, que me apresentou um Deus, e isso me fez ter raiva dos caminhos do Eterno. Mas, meus irmãos, isso é muito errado. A culpa é minha, porque eu não procurei a verdade. Não é a culpa da religião. É minha, a culpa foi minha. Então, eu odiava os caminhos do Eterno e de ouvir falar do Eterno. Mas em 2015, com o meu filho com 2 anos, ainda mamava. Eu tinha acabado de me casar. Eu descobri que eu tinha um câncer, que já estava no estágio 2B. Um pouquinho a mais, já não tinha mais cura. Esse câncer de colo de útero, ele já tinha se espalhado pela pelve. E uma cirurgia não fazia mais efeito. Eu tinha que fazer o tratamento. Porque se eu não fizesse o tratamento e ele fizessem só a cirurgia, ele poderia se espalhar mais, não resolveria. Então eu tive que passar 3 meses e meio no hospital fazendo tratamento. E esse tratamento eu não fiz aqui na nossa região. Eu tive que viajar para a cidade de Trondheim, que são a 8 horas daqui de casa, porque lá tem um hospital especializado nesse tipo de câncer. Então, pelo fato de eu ser nova, né, eu tinha 33 anos, pelo fato de eu ser muito nova, eles não quiseram que eu fizesse, e pelo fato do câncer já está espalhado, já está no nível, né, quase sem cura, então eles preferiram que eu fosse para lá para que eu tivesse 50% de chance. Mais ou menos. Eu tinha acabado de casar, o meu filho ainda mamava, gente. E na minha arrogância, quando eu descobri isso, eu disse para minha mãe: mãe, se preocupe não. Eu tô num país de primeiro mundo, descobri o câncer ontem, hoje eu já vou fazer tratamento. Não fiz no mesmo dia porque eu tive que voltar para casa, preparar tudo e voltar para o hospital. E meus irmãos, a arrogância do ser humano é tanta em confiar em algo. É como a gente fala, como eu falei hoje de manhã, se o Eterno não intervém, não adianta os esforços da ciência, do ser humano, de ninguém. E eu fui sem saber o que estava me esperando. Me desesperei um pouquinho no início, porque depois de falar com a minha mãe, eu fui ver que era aquilo, né? Porque minha mãe já tinha tido câncer, o mesmo câncer, mas ela foi só operar. E aí eu fui ver o que era aquilo e eu percebi que não era uma coisa simples.
Quando eu cheguei com toda a arrogância, achando que eu estava num país de primeiro mundo e que tudo ia correr bem, ia ser mamão com açúcar, chegou o dia, no dia seguinte, de fazer a primeira quimioterapia. Foi naquele momento que o Eterno me mostrou a minha arrogância. Eu digo para vocês com toda a sinceridade do meu coração. Eu senti. Nas primeiras 2 bolsas foi beleza. Na terceira bolsa entrou uma mulher vestida de roupa como se ela tivesse no laboratório, sabe? Aquela roupa parece parece que ela tá indo pra lua. Com um carro com aquele símbolo de veneno. E aí ela pegou uma bolsa laranja e botou lá no meu negócio lá. Eu fiquei, ué, isso não é veneno, não? Nas 2 primeiras bolsas, que era bolsa de soro para me preparar para pegar a quimioterapia, tava beleza. Eu achei, isso aqui vai ser... Meus amados irmãos, eu digo para vocês com todo o meu coração. Quando ela colocou aquela bolsa laranja lá, que eu vi aquele negócio descendo, que ele entrou aqui na minha veia aqui. Meus irmãos, eu senti. Eu não sei se isso é normal, não sei falar para vocês. Eu senti aquele negócio entrando e vindo direto para a veia do meu coração. E quando aquilo entrou no meu coração, meus amados irmãos, foi como se eu tivesse tido uma explosão. Foi tão forte, mas tão forte, que as enfermeiras tiveram que correr, todas elas que estavam lá no setor, com bolsa de gelo, que parecia que eu ia explodir, sabe? Eu fiquei vermelha, era como se eu tivesse tendo uma hemorragia, e elas me encheram com várias bolsas de gelo, e foi naquele momento, naquele exato momento, quando aquele veneno entrou no meu coração, que toda a minha arrogância caiu. E hoje eu louvo ao Eterno pela misericórdia dele de ter permitido um câncer na minha vida para abrir os meus olhos. Foi naquele momento que eu vi que aquilo não me curaria, mas me mataria. E foi naquele momento, por medo, que eu comecei a me voltar ao Eterno. No último dia de tratamento, no dia 23 de setembro do mesmo ano de 2015, isso a gente descobriu no início de setembro. Na última Strolling Behind, em português deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é braquioterapia em português, eu não lembro agora. Quando você faz tratamento de câncer, pelo menos aqui, eu não sei no Brasil, eles te falam para você não comer chips, para você não comer bolacha ou torrada, qualquer coisa que possa te ferir na boca ou qualquer coisa que venha te ferir, cortar a tua mão. Você não pode fazer isso, porque quando você está usando a radioterapia, tem grande chance de você ter uma hemorragia. E nessa braquio é um procedimento muito pesado, que você fica numa... Você tem a anestesia geral e eles colocam, dependendo do lugar que está o câncer, né? Em mim, como era no útero, então eles colocavam todo aquele aparelho dentro do útero, no lugar onde estava o câncer, e eu tinha que ficar numa maca. Gente, eu perdi mais de 10 quilos, eu fiquei com 43 quilos. Eu fiquei a pele grudada no osso, né? Porque eu não comia, era muito pesado o tratamento, era muito, muito, muito pesado, muito. Tanto que hoje eu tenho várias sequelas por causa disso.
Então, eu tinha que ficar deitada, imagina, com 43 quilos, eu não tinha nenhum tipo de músculo aqui atrás. Já não tem. Já não tem, meu amigo. Aí com 43 quilos aí que não tem mesmo. Eu tinha que ficar deitada numa maca de ferro, de aço, e eu não poderia me mexer. E nessa última vez, nesse último dia, esse procedimento ele era tão pesado, ele durava quase o dia todo por causa da anestesia, de toda a hora que você esperava e tudo, e tudo. Ficava uma enfermeira com você ali o tempo inteiro. E quando eu acordei da anestesia geral, eu estava deitada na maca, a enfermeira do meu lado, eram muito minhas amigas, todas elas, porque elas me chamavam de garota sorriso, nunca me viram chorando, só nesse dia. Na verdade, eu não chorei, eu fiquei com medo, não vou negar, eu não tinha medo, eu não tive medo. Nenhum momento eu perguntei por quê, porque eu sabia que o Eterno estava tratando comigo, a partir daquele momento. E aí, quando eu acordei da anestesia, eu me senti flutuando naquela maca. Eu senti deslizando na maca. E quando eu acordei da cirurgia, tinha um catéter, eu acho que é esse o nome, que eles enfiam uma agulha bem fina e tem um negócio que fica bombeando anestesia para você não sentir muita dor até terminar, na verdade até o outro dia, o procedimento, de tão pesado que ele era. Mas mesmo assim eu sentia, né? Eu sentia. Então eu senti que eu tava perdendo sangue. E eu falei pra enfermeira, eu tô sangrando. Aí ela falou, ela pegou, abriu era inverno, né? Eu tava com edredom. Ela puxou o edredom, quando ela olhou, no mesmo momento, ela liga pros médicos e fala o que tá acontecendo. Eu tava com hemorragia. Naquele momento, meus irmãos, eu senti a minha vida indo junto com o meu sangue. Naquele momento, eu sabia que se eu não fizesse algo, eu morreria. Ela ligou para os médicos, veio uma equipe médica inteira, né? Muito rápido, com muita rapidez. E quando eles chegaram lá, aquele procedimento que levava 3, 4 horas, eles fizeram em 10 minutos. Porque cada segundo que passava contava, né? Contava a minha vida. E eu me lembro que eles não deixaram de fazer o procedimento, mas foi muito rápido. E naqueles momentos ali que eles faziam a rádio, né? A radioterapia, eu ficava sozinha numa sala. E naquele momento que eu vi a minha vida saindo de mim, eu falei pro Eterno assim: Eterno, eu sei que eu não mereço estar aqui diante de ti falando contigo. Eu reconheço todos os meus erros. Mas se o Senhor me der uma chance de ver o meu filho crescer, eu não sei os teus caminhos, mas eu prometo para ti que eu vou te procurar até te achar. Quando terminou o procedimento, os médicos entraram. Eu falei para a enfermeira que eu não queria morrer. E estava todo mundo já preparado para me levar para a sala de cirurgia. Quando a médica tirou todos os aparelhos de dentro de mim, não saiu uma gota de sangue. Naquele momento, o Eterno me mostrou que ele estava me perdoando. Então, naquele momento eu sabia que eu não ia morrer. A médica começou a pular e dizer que tinha parado. Eles nunca viram aquilo, estava todo mundo preparado para me levar para a sala de cirurgia.
E parou, meus irmãos, milagrosamente, quando ela puxou aquele aparelho de dentro de mim, não saiu mais uma gotinha de sangue. E foi naquele momento que eu sabia que de câncer eu não morreria. Voltamos para a sala, para minha sala, para o meu quarto. Eu tive que tomar, claro, 2 bolsas de sangue, porque eu perdi muito sangue. Terminou o tratamento, eu vim para casa. Depois de 3 meses, eu voltei no médico para fazer o exame para ver se eu estava realmente curada. E para honra e glória do Todo-Poderoso, eu não tenho mais câncer. Ele me curou dessa impureza. Hoje eu tenho muita sequela do tratamento do câncer, mas para honra e glória do meu Eterno, Ele me curou. Ele me deu uma nova chance. Ele me fez ver na minha dor, no meu medo, que Ele não desampara aquele que busca a Ele. Aquele que pede por perdão, aquele que deseja o perdão, aquele que quer o eterno. Ele não descarta aquele que procura por Ele. A partir daí, meus amados, eu fiquei como uma louca, procurando um lugar. Mas eu disse até pro Eterno que eu voltaria pro Brasil, já que aqui não tem. Mas então o Eterno me mostra que Ele está em todos os lugares. O Eterno me faz ver que Ele está em todos os lugares que os seus servos o buscam. Então eu coloquei no meu coração, eu disse para o Eterno, eu vou te procurar até te encontrar. Eu não sabia aonde começar e nem como começar. Mas eu coloquei no meu coração, eu não vou ouvir ninguém e nem ver ninguém e nem ler nenhum livro enquanto eu não ler a Bíblia inteira. De Gênesis, Bereshit, Apocalipse, Revelação. E foi isso que eu fiz. Meus irmãos, a partir do momento que eu coloquei o meu coração em ler a palavra do Eterno e eu comecei do início, não do fim, muitos porquês de tudo aquilo que eu havia aprendido lá atrás, eu comecei a ver que tudo que eu aprendi lá atrás estava errado. Não era o caminho do Eterno, ou seja, eu nunca estive no caminho do Eterno. Eu comecei a perguntar por quê? Se é assim, ensina assim. Como assim? Se tá aqui assim, por que fala assim? Meus amigos, eu tive tantas perguntas pro Eterno que ele passou 3 anos me respondendo. Era tanta pergunta. Era tanta pergunta. É por isso que eu amo perguntas, porque a gente sempre tem respostas. Mesmo que não seja como... Mesmo que seja como Jó, né? Que perguntou, e o Eterno não respondeu, mas com as perguntas que o Eterno fez, ele teve todas as respostas que ele precisava. Entendeu? Então, a partir do momento que eu coloquei o meu coração em ler a palavra do Eterno, eu percebi que eu deveria seguir exatamente o que ele fala, não o que o homem ensina. Foi a partir desse momento que eu comecei a guardar em primeiro lugar o Shabat, sem saber como. Eu não sabia como era. Eu fui aprendendo aos poucos. Que eu comecei a guardar a Kashrut, que eu comecei a me desviar dos meus maus caminhos, que eu comecei a aprender as mitzvot, os preceitos do Eterno. Foi a partir desse momento
quando eu coloquei o meu coração em ler a palavra do Eterno sem intervenção humana, que eu comecei a aprender e ver quem realmente é o Eterno. Quem realmente é Ele. E eu vim por causa de medo. Eu vim pelo medo, pela dor. Mas eu permaneço, porque a partir do momento que eu comecei a conhecer o Eterno como Ele é, eu passei a amá-lo, a desejá-lo, a querê-lo de todo o meu coração. E é por isso que hoje, essa Kessia que vocês estão vendo aqui, está aqui, contando para vocês as maravilhas da mão poderosa dele ao me buscar. Com você não é diferente. Não tema, não tema quando você estiver sendo disciplinado. Não tema. É porque ele quer mostrar o amor que não cabe no universo. E assim eu comecei minha história de Techuvá. Foi assim. Como eu cheguei no hebraico, ao ler a palavra do Eterno, eu vi que era uma tradução. Eu moro na Noruega. Eu sei que existem palavras que não têm tradução no idioma norueguês. Aí eu pensei, tradução não é original. Talvez, se eu for pro original, eu vou conhecer mais o Todo-Poderoso. Gente, quanto mais a gente mergulha nos escritos originais, mais nós amamos o Todo-Poderoso. E foi assim que eu cheguei aqui no Techuvá Total e continua aqui até o dia de hoje. Vamos continuar. Essa foi a minha pequena história que eu, com todo o meu amor, estou contando para vocês. Vamos dar continuar para a gente terminar, tá bom? Vamos só passar por aqui. Então, quando o ser humano, ele não era plano, gente, tá? Eu não tinha planos de fazer isso aqui hoje. Não era. Não eram os meus planos. Mas eu tenho certeza que tem algum intento por trás disso. Eu tenho certeza que o Eterno deve ter falado contigo. Não tema. Não esmoreça. Não esmoreça. Não é para nossa morte, não é para nossa destruição quando o Eterno nos corrige. É porque ele nos ama. É porque, 42. Eu me lembrarei da minha aliança e também da minha aliança com Isaac, com Jacob, de minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra. Tudo isso quando alguém se volta dos seus maus caminhos. Ah, meus irmãos. Pois a terra ficará abandonada e eles apagará seu Shabat. Pois a terra, 43, pois a terra ficará abandonada e sem eles pagará o seu Shabatot, enquanto permanecer desolada sem eles. Tudo isso aconteceu porque o povo do Eterno não quis crer que o Eterno daria para eles o que eles necessitavam. E eles terão sofrido a consequência de seus erros, por terem rejeitado as minhas regras e detestado
os meus mandamentos. Gente, isso é um câncer na humanidade. Mas esse câncer que pode te destruir, como poderia me destruir, não é para a tua destruição. Você não precisa ser destruído. Você não precisa ter a morte para sempre. Você tem o caminho de Techuvá. E é nesse caminho que o meu Elohim quer que a humanidade esteja. E você só entra nesse caminho quando você não rejeita as regras do Eterno e nem detesta os seus regulamentos. Contudo, se a respeito de tudo isso, não os rejeitarei. Quando estiverem na terra dos seus inimigos, tampouco os abandonarei, a ponto de destruí-los por completo, e dessa forma quebrar a minha aliança com eles. Eu sou Adonai, o seu Elohim. Quando eu estava de costas para o meu Elohim, o meu Criador, para aquele que me dá a vida, para aquele que me sustenta, vocês acham que ele me esqueceu? Mesmo lá, eu disse a ele: Eterno, se o Senhor me der um esposo, uma família, porque eu estou cansada de viver essa vida sozinha, sem ninguém, eu nunca vou trair o meu esposo. Não tô aqui fazendo com que você faça votos. Eu estou contando aquilo que aconteceu comigo, para que você tenha ânimo. Mesmo lá, o Eterno me ouviu e me presenteou com a melhor pessoa que eu poderia ter. O Eterno não se esquece. O Eterno ama sem medidas. O Eterno ama sem esperar nada em troca. Ele simplesmente é o amor. Deixa eu ver aqui. Em vez disso, por causa deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados. Lembra que eu falei que o Eterno nunca quebrou a aliança dele? Quem quebra é o ser humano. E aí ele vem e renova. Porque o que ele quer é que essa aliança permaneça conosco por toda a eternidade, até no mundo vindouro. Com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, com as nações observando, para que eu fosse o seu Elohim. Eu sou Adonai. Eu sou Adonai. Adonai é Senhor. Senhor é o dono. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Elohim. Estes são os regulamentos, as regras, os ensinos que quem que Moshe deu? Que o próprio Adonai, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, entregou para o povo de Israel no Monte Sinai, aí sim, por intermédio de Moshe. E é por isso que até Yeshua diz a Torá de Moshe. Para honrar esse homem, que através dele, que teve coragem de levar para a humanidade aquilo que o Eterno queria dar à humanidade. Gente, então depois disso, a gente entra no capítulo 47, que vai falar sobre resgate, né? Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Eu tenho certeza que vocês leram, que vocês estudaram, né? Só para que vocês saibam, tá bom? Então, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. E sabendo que, assim como o capítulo 27, nos mostra,
sempre existe resgate. Por mais que a gente fale, que a gente faça votos com o Eterno e não cumpre, sempre existe um resgate. Não é da vontade do Eterno. A gente não peca se a gente não fizer voto, mas se fizer, cumpra. Né? Cumpra. Porque se você não fizer, você vai estar devendo ao próprio Eterno. Certo? Então, o verso 34 vai repetir que estas são as mitzvot que Adonai entregou ao povo de Israel por meio de Moshe no Monte Sinai. E a gente vai terminar esse livro, né, recitando essa frase. Para que você lembre que você tem que ir Hazak, Hazak, Benit, Hazak. Sejam fortes, e seremos fortalecidos. Para você ser fortalecido, você tem que ser forte. E para você que está sendo corrigido, o Eterno disse, seja forte e volte-se para mim, como nós vimos. Então, meus amados, mais esse Shabat maravilhoso, né? Que nós terminamos com muita alegria no nosso coração, mais um livro que nós terminamos e que nós relembramos para você que nunca viu, você iniciou, né? Talvez foi o primeiro livro que você iniciou da Torá. Não desista, não! Esse caminho só traz alegria. Até quando você é corrigido. Até quando você está em provação. Por quê? Porque nós aprendemos que em tudo devemos dar graça. Hoje eu dou graças ao Eterno porque eu tive um câncer. Eu não sou masoquista. Eu não gosto de sofrer. Mas esse câncer fez com que eu retornasse. Entende? Aquilo que era para ser a minha morte, aquilo que era para ser a minha escuridão, se transformou em bênção, em luz para a minha vida. E aquilo que pode ser a tua morte, como aquele homem lá na estaca, que reconheceu os seus erros e que nós o veremos no mundo vindouro. Quando os mortos ressurgir, ele ressurgirá para a vida eterna. É isso, é esse o intento. Precisou ele estar lá na estaca, na agonia, para ele ver isso. Precisou o Eterno mandar um câncer para mim, para que eu o reconhecesse na minha vida e me tornasse quem hoje eu sou. Sem arrogância. Não sou melhor que ninguém. Ao contrário, eu estou aqui para servir. É por isso que eu estou aqui, sentada. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui, servindo. Por quê? Porque eu amo o meu Adonai. Eu amo o meu Eterno. E é esse amor que eu quero que você tenha mais ainda no seu coração. Mais do que eu. Um dia eu quero ver você falando de amor, não apenas falando, vivendo o amor muito mais do que eu. É esse o desejo do meu coração. Que o Eterno os abençoe com uma semana cheia de força, para que vocês sejam fortalecidos. Vamos de brahá, gente, para nós terminarmos esse dia de muita alegria e bênção. Com bênção.
פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך ברוך השם. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos lá, gente, recitar, todos nós juntos. Terminarmos esse Shabat com bênção. Não esqueça a contagem do Homer. Daqui a pouco, logo após o pôr do sol, nós entraremos no 40º dia da contagem do Homer. Faltam só 10 dias. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, que vem e só vem do Eterno. Claro, gente, que só vem dele, não é não? Graças ao Eterno, a dor de cabeça passou, o mal-estar passou, estou bem. Graças ao Todo-Poderoso. Começamos o Shabat triturados e terminamos o Shabat com muita alegria. É ou não é? É sempre assim, gente. A gente começa o Shabat muito cansado e termina o Shabat Beshem Yeshua HaMashiach com muita alegria. Por quê? Porque o Shabat é um presente do Eterno para a humanidade, para nós, né? Quero agradecer a todos vocês pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar com a gente esse momento de alegria, esse momento que nós elevamos a nossa alma a aprender os caminhos do Eterno. Obrigada a todos vocês e a você que está aqui pela primeira vez. Que o Eterno te abençoe. Shavu Atov. Para mim ainda não é Shavu Atov porque o sol está se pondo 11h30 da noite. Então tem mais umas horas graças ao Eterno. A coisa boa do verão é essa, gente. O meu Shabat tem 33 horas. Isso é bom demais, não é? Então, Shavu Atov. Nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Que o Eterno nos abençoe. E vamos lá, louvar o Eterno com um terrilim com o nosso querido violão de ouro. Vamos lá, gente. Louvar o Todo-Poderoso, que é digno de todo o nosso louvor. Aleluia! Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia ozo, Hallelu bikvotav ha, Hallelu kerod ugro. Hallelu בתיק השופר, הללו במנה ורינו, הללו בתוף ומחול,
הללו בניני ועוגה, הללו בציצי לשמה, הללו בציצי לתרועה, כל השלמתי עליקה, אוי הללוקה. הללוקה, הללו כלבל קודשו, הללו ביררכי יעוזו, הללו בעקבותיו, הללו כרוד ובלו, הללו בתק השופר, הללו בלמני ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו בניני ועוגה, הללו בציצי לשמה, הללו בציצי לתרועה, אוי כל השלמתי עליקה, אוי הללוקה. הללו בציצי לשמה, הללו בציצי לתרועה, אוי כל השלמתי עליקה, אוי הללוקה.